Olá, bem-vindo a mais um Você Já Viu Esse? Hoje nós vamos falar sobre filmes clássicos que viraram série. Começando, vamos falar sobre a série do Godzilla, de 1998, originada do filme de 1998, que é a primeira versão americana já produzida com o tema Godzilla. Nessa versão, o Godzilla é um lagarto que sofreu mutações a partir de experiências com radiação e bombas nucleares, em tese produzida pela França. Isso despertou interesse no exército francês em abafar a situação, assim como o exército americano que se preocupava porque aparições e desastres foram acontecendo em direção aos Estados Unidos, mais precisamente a Manhattan, Nova York. Então foi formada uma equipe do exército americano e por trás tinha essa equipe do exército francês, as duas tentando combater o Godzilla. O exército francês mais no intuito de não deixar tudo vir a público como uma questão francesa, e o exército americano a fim de não poder causar danos, à população. Porém, ao chegar em Nova York, muita destruição, já que o ser era do tamanho de prédios ou maior que prédios, porém eles tinham dificuldade de encontrar, que é uma das grandes adversidades aí vistas no filme, Como um ser tão grande poderia se esconder dentro da cidade, porém foi visto que ele conseguia se esconder nas partes mais internas profundas como esgotos e o metrô. Assim, a equipe dos Estados Unidos, principalmente, mais para frente aliada com o exército francês, procurava a razão do ser estar lá. E foi encontrada a razão de serem ovos postados ali como uma procriação. Após muita briga, no fim do filme, Godzilla consegue ser vencido. Ele é atingido por vários mísseis e preso a uma ponte, ele acaba cedendo e morrendo ali na frente de todos. Esse foi um encerramento prévio do filme. O filme fez um ligeiro sucesso, porém recebeu algumas críticas negativas. Esse filme tinha uma pequena cena extra onde um dos ovos do ser do Godzilla não foi destruído, dando um pequeno gostinho de que algo poderia vir a mais. Porém, a sequência nunca foi produzida. Então, após verificar uma falta de incentivo sobre as empresas de construir uma nova trilogia, ou até mesmo dos fãs em receber umas novas trilogias, a Sony preferiu optar por um novo mercado, e assim surgiu a série animada também de 1998. Na série, as primeiras cenas do primeiro episódio são justamente o final do filme transformado em animação. Tem, obviamente, pequenas modificações, mas são exatamente os mesmos personagens, exatamente da mesma forma, explicando que realmente, ao invés de se dar uma cronologia através de filmes, a sequência do filme seria exatamente a série. E assim foi, o pensamento da trilogia foi transformado em uma série animada de apenas poucos episódios, mas que sim, deu muita tradição ali à história que foi criada sobre o Godzilla. Então a história em si se tratava do ovo, o que aconteceu com aquele ovo, que era o que foi toda essa hype que foi criada com a cena extra final do filme, e a qual o personagem principal cuida do ovo do Godzilla e trata o ovo do Godzilla para si, trazendo ele benefícios com isso, lutando contra outros monstros desse universo do Godzilla, e assim como outros monstros que foram criados para a série, em fim de trazer ele como um defensor da população americana. Porém, muito era trazido uma contradição ao longo da série, onde o exército americano e os Estados Unidos às vezes culpavam o Godzilla de muitas coisas que aconteciam. E mais para frente ao longo do episódio era descoberto que o Godzilla na verdade estava ajudando e não causando os problemas que alguns monstros criaram. Isso trouxe uma temática legal, de ver essa ambiguidade do Godzilla ser um herói ou ser um vilão, que é mesmo a temática igual no Japão. Durante alguns momentos ele é vilão, durante alguns momentos ele é herói. Então essa temática foi muito bem escrita, muito bem interessante e deu de uma forma coerente a sequência do filme. Não foi uma tunada ideológica, não foi uma tunada grande de criação, Foi uma sequência bem estruturada, pensada pelo filme e valeu a pena ver. Outro filme clássico que se deu origem a uma série foi De Volta para o Futuro. Após o terceiro filme, onde ali no final temos a destruição do DeLorean, da máquina do tempo, vemos que o Dr. Brown regressou mais uma vez do futuro com a sua família. Ele já teve 2 filhos e permanece ainda com seu cachorrinho Einstein. Só que agora ele tem uma máquina do futuro que é um trem, e esse trem pode viajar muito mais prático do que era a antiga máquina do futuro, o DeLorean. Aí ele já consegue viajar praticamente a modo como ele quiser, e não precisa atingir necessariamente uma velocidade ou depender do urânio e do plutônio, que eram as fontes de energia que utilizavam na série clássica.
Talvez uma das trilogias mais famosas aí do cinema sempre ficou com um gostinho de quero mais. E esse gostinho de quero mais teve uma possibilidade, né, de alguma transição que foi feita a partir de algumas produções. Essas produções você pode ver num outro vídeo do nosso canal. Mas falando especificamente da série animada, né? A série animada foi produzida em 91, tinha apenas 26 episódios e dava sequência após exatamente o terceiro filme, onde o Dr. Brown muda para uma fazenda junto com a sua esposa Clara e os seus dois filhos, o Júlio e o Verne, e o cachorrinho, como eu já disse. A temática abandonou um pouco essa questão do trem, e ele acabou reconstruindo um pouco mais essa questão do DeLorean onde aparecia. Com algumas melhoras, assim como o trem, ele podia viajar no tempo e espaço sem tantos problemas. Então, a partir do momento que ele quisesse. E todo episódio aparecia uma viagem no tempo. Com uma pequena participação mais do personagem do Marty McFly, que foi muito menos constante nos episódios. Os episódios ficavam muito em função principalmente do Júlio e do Verne, os filhos do Dr. Brown. Porém, sempre tínhamos ali presenças dos antecessores, tanto do Marty quanto do Dr. Brown, assim como o grande vilão do filme. E como fato curioso, essa série também foi produzida em quadrinhos, levando alguns episódios direto para os quadrinhos na Harvey Comics. E a Harvey Comics, associadas ao Famous Studios, criaram Casper, o Fantasminha Camarada. Eles produziram um filme em 1995 junto com a Universal. Esse filme foi extremamente famoso e mostrava uma versão onde o Casper e a Wendy nos desenhos mais tratada como, às vezes, uma aprendiz de bruxinha, a Wendy se muda para um casarão junto com seu pai, que é um psicanalista, um psiquiatra, e eles tentam ali afastar o fantasma que estava afligindo a mansão. Mas o Casper, como um fantasminha camarada, e assim como o Wendy nos desenhos mais antigos, eles se tornam amigos e começam a conviver juntos e interagem nessa participação. Assim como nos desenhos, também tínhamos os tios do Casper, que são um pouco adversos à estrutura original do Casper de ser amigável. Eles participam mais da linha que os fantasmas têm que assustar, têm que afrontar e têm que incomodar os vivos. Então, ao longo do filme, vemos muita essa interação, né, estranha e engraçada, muitas vezes, dos fantasmas com os seres humanos, muito do Casper e a sua amizade que vai se criando com a Wendy, né, assim como a perturbação dos irmãos com o Casper, assim como os outros integrantes tanto da mansão quanto da sociedade que ali vão habitando a mansão durante um determinado tempo. O filme mais tarde produziu uma sequência e um prequel, que não foram muito para frente. Na verdade, o que foi mais para frente foi a sua série animada, Casper, e as Novas Aventuras. Se tratando exatamente de uma sequência para o filme, onde nós vemos a estrutura do filme sendo mantida. Só que agora o Casper também participa de uma escola de susto, onde temos outros personagens, também fantasmas, que apareceram também nos quadrinhos, assim como outros foram criados exatamente para a série. Porém, foi mantida essa estrutura deles estarem convivendo junto com o Andy e o pai do Andy no casarão, assim como também a junção com os tios do Casper ainda no casarão. Então foi muito legal ver essa questão da junção dos filmes com a origem dos quadrinhos, né? A origem dos desenhos animados desde 45, pegando algumas estruturas do desenho e mesclando com o que foi apresentado no filme. Por exemplo, o pai da Wendy agora se trata de um psicanalista de fantasmas, né? Então ele vai entrevistando fantasmas e muitas vezes, curiosamente, personagens famosos, como visto aí na cena o Elvis, né? Muitos personagens famosos também apareciam no meio dos episódios. Os episódios eram fragmentados em partes, então às vezes nem focavam no Gasparzinho, poderiam focar simplesmente na Wendy, no pai da Wendy, ou até mesmo nos tios do Casper, que assim como no filme, assim como nos desenhos clássicos, também só tratavam de perturbar o Casper e ir contra esse critério mais animador dele, e sim tocando aí o ritmo só de ser personagens adversos à humanidade e trapalhões, podendo fazer de tudo para fazer simplesmente o que eles queriam. E mais um fato curioso dessa série, no encerramento se mostrava um cemitério engraçado, onde as lápides falavam frases curiosas ou mostravam personagens da história que já morreram dentro de uma forma ali um pouco mais lúdica. Passando para o próximo desenho, que foi produzido a partir de um filme, nós temos A Múmia, produzido em 99. Ela daria uma sequência alternativa à série de filmes de mesmo nome, da Múmia. Ela seria exatamente após o primeiro filme. No primeiro filme nós lembramos que teve os personagens principais que despertaram uma múmia a partir de uma série de leituras de um livro que trouxe ela do mundo dos mortos, né? Toda a história do filme imagino que vocês já conhecem. Às vezes não conhecemos aí a série animada. Mas lembrando que o filme, a múmia é despertada e ela tem certos poderes mágicos. E
E após essa inúmera descoberta de poderes, a equipe vai enfrentando a múmia, porém no final eles conseguem, a partir de outro livro, encerrar ali, ou eles imaginaram que encerraria ali a vida da múmia. O filme teve uma continuação, O Retorno da Múmia, que é bem ligada ao desenho, né, a série animada que foi construída a partir disso. Ainda teve um terceiro filme, da Tumba do Imperador, mas que não trata nem mesmo o personagem da mesma múmia, e sim os personagens do heróis, e não são nem um pouco comentadas na série animada. É tratado simplesmente os acontecimentos da série do primeiro filme. Então, óbvio, por ser uma série de sucesso, tivemos continuação, porém eles optaram por causar alternativas ao filme original, o segundo filme, né? Então nós vemos algumas mudanças, né? Eles vão percorrendo o mundo a fim de achar precaminhos de Tebas, né? Diferentemente de demonstrações do bracelete de Osíris, que também aparece, mas muito menos, né? E eles vão enfrentando o Imhotep, que é o personagem principal vilão, e assim como outros monstros que vão aparecendo ali da mitologia egípcia, assim como outros também aparecimentos. Já na segunda temporada isso desfoca um pouco e vai mais sobre os ensinamentos do Alex, sobre o que seria ser um Medjay, que é um personagem do desenho. Então desfoca um pouco essa ação, tanto da série mesmo. Eu acho que foi interessante, porém deveria ter focado mais na múmia, não tanto a história do Medjay, que é uma história paralela do filme, que foi dado muito foco aí na segunda temporada na série, como se fosse uma criação de um novo herói. Fugindo um pouco à mitologia egípcia, mesmo que forçadamente vista nos filmes, né, no desenho, que é a parte mais interessante ao meu ponto de vista desse desenho. Mas vale a pena com certeza vê-lo, e assim como os